E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje é o Dia Mundial do Livro e a exemplo do que eu fiz no ano passado, eu quero deixar hoje algumas recomendações de livros que eu acho que são super legais e que eu não me arrependi de investir o meu tempo de ler esses livros, nem o meu dinheiro no caso. Bom, o primeiro deles está aqui, é O Rei do Inverno, um livro que deixou o Bernard Cornwell muito famoso. O Bernard Cornwell, que é o autor do livro, e ele é o primeiro volume de uma trilogia sobre o Rei Arthur. Mas não é sobre aquele Rei Arthur que a gente conhece, que tem a magia, que tem a espada na pedra. Não, é uma história focada na realidade, em fatos históricos do Rei Arthur. Mas ele não é narrado pelo Rei Arthur, ele é narrado por um outro personagem que é desconhecido, que ele é inventado pelo Bernard Cornwell, ele não é da mitologia arturiana, ele é uma outra pessoa que interage com o Arthur, que interage com o Merlin, então ele vive para poder contar essa história. Esse livro é incrível. Uma vez eu indiquei para uma pessoa e ele me disse assim: Rodrigo, eu terminei o primeiro capítulo, o Rei Arthur nem apareceu e eu já estou apaixonado pelo livro. Então, para quem gosta de crônicas arturianas, mas quer um pouco menos de fantasia, aqui, O Rei do Inverno. Outro que eu li recentemente está aqui, da Brené Brown, que está super famosa, fala muito sobre vulnerabilidade, sobre vergonha. E o interessante desse livro, que eu escolhi esse para trazer de dica hoje, é que é um livro que ela conta muitas das aventuras ou desventuras da história dela como pesquisadora e como palestrante. Então eu meio que me identifiquei com algumas coisas das histórias que ela conta sobre vergonha ou sobre vulnerabilidade relacionadas às vezes que ela foi fazer palestras ou eventos. O terceiro livro, tô só de literatura hoje. O terceiro livro é Os Magos. É o livro que originou a série The Magicians. É uma série que começou incrivelmente legal, ela foi muito legal, a última temporada só que foi meio ruim, mas esse é o primeiro volume da trilogia, é uma história incrível. Muitas pessoas dizem que The Magicians é o Harry Potter para adultos, né? Então assim, são jovens que estão entrando na vida universitária e eles são convidados a fazer um vestibular para uma escola de magia. E aí tudo se desenrola daí pra frente. Esse primeiro livro ele é um absurdo de legal. Sim, eu tenho vontade de ler ele sempre. Ele é muito bom. Bom, agora uma coisa um pouquinho mais nerd aqui, ó. A história de Jack Kirby, um dos maiores nomes da história dos quadrinhos, é conhecido como O Rei. Ele formou com Stan Lee uma das duplas criativas mais famosas de todos os tempos. É impossível falar de Stan Lee sem falar de Jack Kirby. Ele trabalhou com o Stan Lee na criação do Quarteto Fantástico, ele trabalhou na criação dos X-Men e em diversos outros personagens. E o Jack Kirby é um dos criadores do Capitão América. Então aqui a história dele, Jack Kirby, o criador de deuses. Bom, aqui, Pense como um Nerd, livro incrível do Bill Nye, e ele fala muito sobre o pensamento nerd. Na verdade, é o pensamento crítico, é a forma nerd de ver as coisas, e quando a gente fala a forma nerd, é a forma analítica de ver as coisas, não relacionada a quadrinhos ou séries, mas o outro pensamento, aquela coisa que nos transforma em geeks, sabe? O nosso espírito contestador, desafiador, a nossa vontade de saber cada vez mais e mais. Então, pense como um nerd. Se você ler, você não vai se transformar num nerd. E se você não for nerd, também não precisa ter medo de ler e ser convertido para nerdice. Tá? Pense como um nerd. Baita livro. Eu li. Então, esse tenha sido o livro que eu li mais rápido nos últimos tempos. E, por último, aqui 3 dicas, que são livros que eu estou lendo neste momento. Tá? O primeiro aqui, da editora Balão Editorial, Balões de Pensamento, tá? Do Érico Assis. São diversas colunas que
que ele escreveu para o blog da Quadrinhos e Companhia, da Companhia das Letras. Então ele compilou nesse livro, super curtinho, muito gostoso de ler. Claro, relacionado ao mundo dos quadrinhos. O outro tá aqui, o Incansáveis, eu peguei para ler e eu já estou quase acabando. É um livro sobre empreendedorismo, sobre pensamento empreendedor, sobre Vale do Silício, sobre startups, mas basicamente é um livro sobre você realizar o seu sonho, no que você quer empreender, você ir atrás do seu propósito. E por último, aqui eu tô lendo um calhamaço, que é a biografia. A biografia, gente, as letras são pequenininhas e a página, o papel é fininho também. Michael Jordan, a história de um campeão, tudo da história do Michael Jordan, desde o começo da vida dele, a história dos pais, tem muita história aqui que não aparece nesse documentário dele. O documentário não é dele, é do Chicago Bulls, né? O Last Dance, mas que conta muito da vida do Michael Jordan. Esse livro aqui é o complemento ideal para quem gostou daquela série. Pessoal, seja e-book, mídia física, audiobook, o importante é a gente se permitir dedicar esse tempo a esse hábito tão incrível, tão maravilhoso, que vai agregar tanto para a nossa vida. Livros só podem fazer bem para a gente. Não tem como um livro fazer mal pra gente. Livros fazem que nós sejamos mais livres, ok? Pessoal, essas foram as minhas dicas do Dia Mundial do Livro. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande pra todo mundo e tchau!